Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Manu, aqui do grupo Veterinando, e hoje a gente vai ter uma palestra muito interessante sobre geoconservação com Silas Samuel dos Santos da Costa, que ele está falando diretamente da Grécia. Ele é bacharel em geologia pela UFRN, é mestrando pela Erasmus Erasmo. em Erasmus, isso, em Paleontology, Paleontology Conservation and Application pela ULife. Ah, tá. O Minion e o Atenas. Ok. Sua área de pesquisa é a geoconservação e a sustentabilidade. Ele foi geocientista do Seridó na UGGP e é coordenador de marketing do Seridó da UGGP. Né? Então, Silas, seja bem-vindo. E pode iniciar. Fique à vontade. Ok? Muito obrigado, Manuele. Obrigado a toda a equipe de Veterinando e toda a equipe da Rede Anima por essa oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. E é uma grande oportunidade da gente estar divulgando geociências, né? Geociências que uma vertente da ciência, das ciências naturais, que muitas vezes fica um pouco escondida, porque geralmente as ciências biológicas são protagonistas, né? Então é realmente muito bom a gente estar junto a uma equipe que é das ciências biológicas, está podendo dialogar um pouco sobre as nossas ciências naturais, mais do lado das ciências geológicas. Então, como fui apresentado, né, eu estou aqui falando direto de Atenas, então para mim já é boa noite, para vocês que estão aí no Brasil é boa tarde. Hoje eu vou trazer para vocês um pouco do que é geoconservação, que é uma área relativamente nova, ela tem cerca de 30 anos, comparado com a bioconservação que já vai com mais de 50 anos, desde as convenções das Nações Unidas dos anos 70, já era tratado o tema de conservação para o lado biológico da natureza, para os ecossistemas. Mas entender conservação do ponto de vista abiótico só foi um avanço depois da Rio 92 e depois das convenções dos anos 90. Então, trazer esse tema para vocês que são das ciências biológicas é muito importante, porque vocês também precisam estar sabendo da importância do meio abiótico para os seres vivos, né? E a gente sabe que sem o meio abiótico não existe vida, né? No caso, o suporte, no caso, o habitat dos animaizinhos, das plantas, dos biomas que vocês estudam, são totalmente dependentes é, dessa base do nosso planeta Terra, né? Então, as rochas, o relevo, o solo, os minerais são total suporte para que haja vida e vida de qualidade para os diferentes biomas e para os nossos animais do planeta Terra, né? Então, vamos lá. Já falei demais, ainda não puxei aqui meu slide, mas vamos dar início a essa apresentação. Vou perguntar à equipe, vocês estão conseguindo ver meu slide? Acredito que ainda não, né? Mas vamos lá. Agora eu acho que sim. Pronto, agora sim. Então, vamos lá. Então, pessoal, como foi falado, vamos falar sobre geoconservação, conceitos e aplicações, já introduzi um pouco dos conceitos, né, do que é geoconservação. Eu sou estudante de mestrado do Pangeia Erasmus, que é um programa da União Europeia. Então, a União Europeia junta várias universidades, é um programa chamado Joint. Então, a gente, em várias universidades, estuda esse tema de geoconservação, juntamente com suas aplicações. Né, eu também sou coordenador geral da Nature Communication, que é uma pequena empresa, uma empresa de consultoria que a gente iniciou agora esse ano, né? Então, eu comecei e sou o líder dessa empresa e também sou coordenador de comunicação do Seridó e Unesco Global Geopark, que é o território de sustentabilidade que está presente na região do Seridó, aí no Rio Grande do Norte, que desde 2010 busca desenvolver o seu território por meio da valorização do patrimônio geológico, né, dessa região. A gente vai falar um pouco mais sobre o Geoparque Seridó também nessa palestra. Mas pronto.
estamos introduzidos, finalmente, depois de 10 minutos de conversa, conseguimos nos introduzir e vamos para o que interessa, né? O que é que a gente vai ver hoje durante a nossa palestra, durante a nossa atividade? A gente vai entender um pouco de como é a divisão da natureza, como a gente pode dividir, segmentar a natureza, o que é geoconservação, né, que é o miolo, que é de fato o que a gente vai aprender hoje, quais são os principais mecanismos de geoconservação e como eles se relacionam com as ciências naturais, seja biológica ou geológica, e outras áreas também, e exemplos de geoconservação pelo mundo, né, alguns poucos dos casos que a gente já conseguiu estudar, já conseguiu visitar durante a minha carreira, e, no finalmente, entender a relação da geoconservação para a promoção da sustentabilidade para as mudanças climáticas e também em relação a um estilo de vida saudável. É isso que a gente vai estudar hoje na nossa apresentação. Espero que vocês gostem. Então, para começar, eu trago essa foto emblemática, né? E se eu não estou com o público ao vivo aqui, mas se eu tivesse com o público ao vivo aqui, eu ia perguntar para o público o que vocês veem nessa foto, né? E eu tenho certeza que o público, 80 ou 90% do público, se não todo o público, ia me responder. Ah, eu vejo um pássaro, eu vejo um bem-te-vi, eu vejo um animal, eu vejo um animal de cor amarela. Seriam respostas que claramente a gente iria falar prontamente, né? Mas a gente pouco vê o que está por trás, que é a base para a vida desse animal, né? Se não tivesse, por exemplo, esse ambiente, né? Como na biologia é chamado, esse substrato não seria adequado, por exemplo, à vida ou um complexo de vidas que são os ecossistemas nesse ambiente que é um ambiente de praia, por exemplo, né? Então essas rochas de praia que a gente conhece como beach rock presta um serviço ecossistêmico para que esse animalzinho possa existir e para que ele tenha a sua vida de qualidade, né? Por exemplo, aí ele provavelmente está buscando a sua alimentação. Então, o que é isso que está por trás da biodiversidade? O que é isso que nós, como sociedade, só enxergamos o pássaro, mas não enxergamos o outro lado da biodiversidade, o que dá suporte para a biodiversidade? Esse termo a gente chama de geodiversidade. Geodiversidade é justamente o outro lado da moeda da natureza. É o lado que deu o suporte para que haja vida e evolução na Terra nesses 4,6 bilhões de anos de existência de Terra. Então, a gente divide a natureza dessa forma. De um lado, a biodiversidade, que é a diversidade, no caso, diversidade de processos biológicos, diversidade de organismos vivos, né? Sejam eles de diferentes clados, diferentes gêneros, diferentes organizações, como a gente classifica, classificações taxonômicas, seja ele fauna, seja ele flora, seja ele fungo, e por aí vai, bactéria e por aí vai. E do outro lado, a gente tem a geodiversidade do nosso planeta, e a geodiversidade, o conceito de geodiversidade se baseia na diversidade de elementos abióticos, ou seja, água, minerais, rochas, no caso, sedimentos, processos geológicos diversos, né? Como o tectonismo, o vulcanismo, processos de fossilização, é onde, por exemplo, a biodiversidade se transforma em geodiversidade, que são os fósseis, né? O registro dos animais do passado, e principalmente nas ciências agrícolas, né? Essa interface entre geodiversidade e biodiversidade, que são os elementos edáficos, né? Que é, no caso, o solo. O solo também é um elemento da geodiversidade. E justamente o solo é que vai dar o suporte como substrato para que a gente tenha, no caso, vida na Terra, né? O solo, as rochas, são, na verdade, o berço, juntamente com a água, da vida na Terra, né? Então, a gente tem essas duas esferas, e quando a gente coloca essas duas esferas sobre uma mesma ótica, a gente tem a natureza, né? Mas a gente sabe que, historicamente e como sociedade, a gente não valora a conservação da natureza como um todo. A gente vê a natureza mais no espectro da biodiversidade, né? Por exemplo, se a gente for agora parar e raciocinar,
Quantos nomes de animais, por exemplo, ou nomes de biomas brasileiros a gente sabe? Existem vários biomas brasileiros, né? A Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e etc e tal. Mas se eu perguntar a vocês, citem para mim domínios geológicos, domínios geomorfológicos do Brasil. Provavelmente a gente vai demorar muito para pensar e às vezes nem responder, né? Porque talvez seja um lado da natureza que não seja tão importante até agora, né? Então, o trabalho da gente é com que essa diversidade natural da parte geo seja também dada a sua devida importância, porque ela suporta a vida, né? E a gente sabe que existem determinados ambientes geológicos que proporcionam mais a vida, porque tem mais diversidade, é mais rico em diversidade, do que outros elementos, do que outras áreas geográficas que não tem tanta diversidade de processos, né? A gente vai falar muito em deserto, por exemplo, durante a palestra. A gente sabe que um deserto ele tem basicamente a mesma composição sedimentológica e são dunas de areias espalhadas por um grande espaço territorial. E, no caso, isso não proporciona que a biodiversidade se desenvolva aí justamente por falta dessa diversidade de elementos abióticos, né? A gente tem uma coisa mais ou menos uniforme ali, e essa diversidade de elementos abióticos é que fazem com que a biodiversidade floresça, cresça, né? Então a gente vai entender isso até o final da palestra. Por que é importante valorar a geodiversidade, até mesmo numa ciência das veterinárias ou numa ciência biológica, por exemplo. Então, a Unesco, né, que é a organização, que é, no caso, o eixo da Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que lida com educação, cultura e ciência, Unesco, ela proclamou no dia 6 de outubro, né, mais ou menos há um mês atrás, no caso, desde o ano passado, dia 6 de outubro é o Dia Internacional da Geodiversidade, né? Assim como a gente tem o Dia Internacional da Biodiversidade, a partir do ano passado, somente, que a gente tem o Ano Internacional da Geodiversidade, né? O Dia Internacional da Geodiversidade. Então, a data para se lembrar. Todo dia 6 de outubro, a gente acende, acende uma vela num bolinho e canta parabéns para as rochas, para as montanhas, para os rios, porque é uma data para celebrar essa geodiversidade. Inclusive, esse logo que está aí na tela, eu sou o autor desse logo, que é usado na própria organização da Unesco. E aí, no caso, existem várias razões para a gente celebrar a geodiversidade, né? A Terra, a existência da Terra como ela sendo a mãe Terra geradora desses elementos, né? Então, só existem esses elementos na Terra, são elementos únicos. Se a gente for para outro planeta, a gente não encontra esses elementos abióticos. A gente deve celebrar porque essa diversidade é que faz a Terra ser única, né? Que é esse motivo 2, né? Existem vários, no caso, vários tipos de elementos da geodiversidade, né? Como os fósseis, os diferentes relevos, né? Dobras, o solo, vulcões, minerais e os recursos hídricos. O valor intrínseco da geodiversidade, que é o valor de existência dela. Se a gente pensar no mundo sem essa diversidade, não existe também a biodiversidade. Então, por isso, outra razão para a gente celebrar esse dia. A questão da não renovabilidade desses recursos, né? Então, os recursos da Terra, no caso, os recursos abióticos, eles não se renovam. Por exemplo, a gente tem uma determinada rocha que só ocorre na cidade de Natal, na cidade de Recife. Se a gente destruir essa rocha, a Terra nunca será capaz de gerar ela novamente. Por isso que é importante a gente também conservar também os elementos abióticos. O motivo 5 é porque essa diversidade abiótica sustenta a vida. Sem essa diversidade abiótica, a gente não tem vida. E o motivo 6 é o geopatrimônio, que é outro conceito que a gente vai entender mais à frente. Os geopatrimônios são pedaços da geodiversidade que contam a história da Terra, certo? Então, por exemplo, vai ter locais geológicos e eles, por exemplo, vamos pegar um exemplo que todo mundo sabe, né? No caso, entre o Cretáceo e o Paleógeno, ocorreu uma chuva de meteoros aqui. E o que aconteceu? Os nossos amiguinhos dinossauros morreram. Mas como é que a gente tem um registro desse fato geológico na Terra? São nas rochas. Imagina se uma determinada rocha, um determinado afloramento, que contém esse conteúdo geológico, de repente ele deixa de existir. A gente não vai ter mais essa memória que um dia teve esse bombardeamento de meteoritos dentro da Terra, por exemplo. Então é importante a gente guardar esses pedaços
da Terra que contam histórias para reconstruir o passado da nossa Terra, não é? Então, seguindo mais à frente, a gente já entra no tópico o que é geoconservação. E geoconservação, né, segundo o professor Brille, que é um professor renomado em Portugal, fui aluno dele, ele fala que geoconservação é a identificação, proteção e gestão dos elementos da geodiversidade. Então, novamente, a gente precisa identificar, e depois que a gente identifica e sabe o que é aqueles elementos geológicos, a gente faz a proteção por meio da gestão, né? Então, são três etapas que a gente pode, que a gente tem para obter, para até chegar nas estratégias de geoconservação. Então, a primeira coisa que a gente faz é reconhecer, deixa eu ver se eu consigo aqui um marcadorzinho, pronto. Por exemplo, a gente precisa primeiro reconhecer sítios geológicos. O que são sítios geológicos? São locais que têm um determinado valor por causa da sua geodiversidade. Né? Por exemplo, vamos dar um exemplo clássico. Quem é de Natal vai saber, por exemplo, Morro do Careca é um sítio geológico, porque ele vai ter ali uma duna com formato especial e ele tem vários valores, né? A gente sabe que tem um valor cultural, porque ele é o cartão postal da nossa cidade. A gente sabe que tem um valor ecológico, porque ele sustenta a Mata Atlântica, ali naquela região também. A gente sabe que também tem um valor turístico, porque também movimenta a economia através do turismo, e várias pessoas vão até perto dele para vê-lo, né? E também a gente sabe que existe um certo valor educacional, porque a gente pode ensinar ciências usando aquele sítio geológico, certo? Então a primeira coisa que a gente faz no trabalho de geoconservação é identificar os sítios numa determinada área. E logo após, a gente determina quais são os valores, né? Determina quais são os serviços geossistêmicos, ou seja, quais são os serviços que aquele sítio geológico vai prestar tanto para a sociedade, né, humana, também como para a biodiversidade. A gente verifica quais são esses serviços e aí a gente vê qual é a importância desse sítio geológico. Se esse sítio geológico tiver valor científico, a gente chama ele de geossítio, ou seja, ele vai ter geopatrimônio, ou seja, ele vai contar um pedaço importante da história da Terra, ok? Já se ele não contar um pedaço importante da história da Terra, se ele não tem uma raridade, ele não tem uma unicidade, existem outros locais que também contam aquela mesma história geológica da Terra, a gente chama ele de sítios de geodiversidade. Então, geralmente, os geossítios ele tem um maior valor dentro da geoconservação porque ele inclui o conceito de geopatrimônio. Existem também outras metodologias, outras técnicas que a gente usa, que é identificar, por exemplo, áreas hotspot ou áreas quentes da geodiversidade, assim como a biodiversidade usa também esse conceito, né? Que, por exemplo, uma área que tem muitos animais de diferentes espécies, diferentes gêneros, diferentes famílias. Ali é uma área hotspot da biodiversidade, por causa da diversidade, no caso de gêneros de animais. Então, se a gente tem uma área com diversidade de rochas, diversidade de minerais, diversidade de relevo, diversidade hidrológica, a gente chama essa área de área hotspot, ou área quente, ou área-chave da geodiversidade. A gente vai ver exemplos disso, não se preocupe. E, em sequência, o que é que a gente tem? Quando a gente identifica esses valores da geodiversidade, a gente parte para a questão da gestão e da proteção. Ou seja, a gente vai aplicar, a gente vai entender, junto com os nossos governantes, vai fomentar leis para que haja proteção daquele sítio geológico, daquele território que tenha alta de geodiversidade ou alto valor patrimonial. A gente vai monitorar aquele sítio também, ver quais são as condições de conservação dele e também fomentar a questão das áreas protegidas, né, via lei também, então lei e áreas protegidas estão ali juntos, e bem como o uso educativo, o uso turístico e também a questão da criação dos geoparques, que é um conceito que a gente vai falar um pouco mais à frente. Ok, vamos seguir com nossa agenda aí do nosso bate-papo. Eita, não quer passar? Pronto. Ok. Agora, dando um exemplo daquele outro conceito que a gente conversou, né, que no caso são as áreas de hotspot da geodiversidade. Aqui tem um exemplo, né, do trabalho de Silva e colaboradores de 2021,
que fez esse mapeamento para ver onde tem áreas quentes da geodiversidade no território brasileiro, certo? Então, onde está vermelho aqui nesse mapa que vocês podem ver, a gente vai ter áreas quentes da geodiversidade, né? Por exemplo, aqui no Planalto Central brasileiro, opa, aqui no litoral do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba, a gente tem no caso, áreas de alta geodiversidade. Aqui no Pampa, né, do Rio Grande do Sul também. Aqui na região dos Campos do Rio de Janeiro. E no caso, na Serra Geral de São Paulo e o Paraná também a gente tem áreas de alta geodiversidade. Aqui também na região amazônica, aqui no estado de Roraima, a gente tem também áreas de importante geodiversidade. Então, isso está espalhado no Brasil e se deve à distribuição desses recursos minerais, dos recursos litológicos, geomorfológicos, aí no nosso território brasileiro. Lembrando que usando a escala de mapas, né, no caso 1 para 1 milhão, 1 para 2 milhões, que é a escala nacional. Se a gente reduzir isso para uma escala estadual, a gente já vai ter outros resultados. E aqui também, áreas verdes, né? São as áreas protegidas que a gente tem no Brasil. Né? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, aqui, a gente consegue ver, por exemplo, algumas áreas de proteção ambiental, como a APA do Bonfim, no caso, o Parque Estadual da Mata Atlântica, aqui em Verdinho. Aqui, por exemplo, no Ceará, a gente consegue ver a APA da Chapada do Araripe. Né? Aqui a gente consegue ver, por exemplo, no Planalto Central, algumas áreas também de proteção ambiental, verdinhas. E o autor falou que, geralmente, onde tem esses parques naturais e monumentos naturais, geralmente esses parques também têm alguma associação com no caso, altos valores de geodiversidade. Ok, isso aqui é uma forma de estudar territorialmente, que são as áreas de hotspot da geodiversidade. Mas quanto aos sítios geológicos? Quanto aos exemplos de sítios geológicos que a gente pode ter? Né? Por exemplo, aqui a gente tem um exemplo de Portugal. Aqui, no caso, é o Vale do Meio, né, em Portugal, que fica ali na região central de Portugal. Esse sítio é um local onde havia uma exploração mineral, havia, como vocês podem ver aqui, havia uma pedreira, e, no caso, durante a exploração da pedreira, de repente ali os trabalhadores encontraram um elemento da geodiversidade muito precioso, que conta uma história durante o Jurássico, que animais passaram por aqui, pela Terra, né? Na próxima imagem vocês vão ver o que a gente está falando. Aqui, por exemplo, a gente tem pegadas, né? A gente tem pegadas de saurópodes, de ornitópodes, nesse sítio. No caso, provavelmente isso era um grande lago, né? Isso são, no caso, sedimentos bem argilosos. E aí os animais, né, os dinossauros iam passando aí e foram deixando suas marcas, né? Isso aí foi coberto, passados milhares de anos, foi coberto por outros sedimentos. E aí o homem, durante a exploração mineral, chegou ao nível que estava lá a argila que o dinossauro pisou há milhões de anos atrás no Jurássico. Né? Então esse sítio ele é especial, ele conta uma história importante no Jurássico, né? Que foi um período durante aí o Mesozoico, né? Mais ou menos aí entre 200 milhões de anos atrás. E a gente tem esse registro que esses animais estiveram presentes na Terra há muito tempo atrás, né? Então, o registro geológico que vai contar isso para a gente. Então, é por isso que é importante a gente conservar esses sítios para que as futuras gerações tenham acesso a esse conhecimento, a essa informação geológica. Um exemplo no Rio Grande do Norte. A mina Brejuí, no Geoparque Seridó, não é? Tem depósitos minerais, depósitos que remontam a 500 milhões de anos atrás, 600 milhões de anos atrás, de xelita. Esses depósitos mundiais, esses depósitos minerais, eles foram muito importantes durante a Segunda Guerra Mundial. Então, além do valor científico, a gente tem um valor histórico também nesse sítio. Né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o presidente Winston Churchill, no caso, o primeiro-ministro da Inglaterra, né? O Roosevelt, teve presente em Currais Novos, que é um município do Rio Grande do Norte, para poder negociar a exportação de xelita para a produção de armamento bélico durante a Segunda Guerra Mundial. Então, essa mina foi a principal mina da América do Sul desse mineral chamado xelita, que é, no caso, responsável pela produção do metal tungstênio, presente nas pontas das balas dos armamentos, na fabricação também de aviões e tanques de guerra, e por aí vai. Então, o dono dessa mina, ele foi um dos homens mais ricos, no caso, mundialmente, eu acho que ele era o segundo, terceiro homem mais rico, segundo a Forbes na época.
justamente pela alta produção mineral aí nesse grande depósito de scheelita. Esse mineral que está brilhando aqui, né, nessa foto, é a scheelita, né? No caso, quando ela é exposta a raios ultravioleta, ela tem essa cor, ela ganha essa fluorescência, né? No caso, devido às reações aí, no caso alguns elétrons se excitam quando os raios ultravioleta incidem sobre o mineral, né? No caso, é um dos depósitos mais importantes a nível mundial de scheelita. Então, a gente só pode contar a história geológica desses depósitos se a gente conservar esses sítios, né? Esse sítio é outro exemplo de patrimônio geológico, né? E esse patrimônio geológico é que fez com que fosse implementado o Seridó Geoparque Mundial da Unesco, que foi reconhecido ano passado. Aqui o valor educacional desse sítio, né? No caso, crianças e adolescentes e também universitários do Brasil inteiro vão para esse sítio geológico para aprender um pouco sobre esse depósito mineral. Agora vamos para o exemplo clássico de Natal, né? Todo natalense conhece essa paisagem, né? Que é o Morro do Careca. O Morro do Careca também é um sítio geológico. A gente não chama de geossítio porque ele não tem um valor científico tão alto. Mas, como eu citei já para vocês, o Morro do Careca tem outros valores, né? Valor ecológico, valor cultural, valor turístico e por aí vai. E a gente sabe que o Morro do Careca, por exemplo, está passando por um processo de degradação devido à erosão costeira, que é um dos problemas que está em pauta aí no plano diretor, e tá provavelmente em Natal está todo mundo falando sobre isso, né? Que é a questão da ressedimentação da praia de Ponta Negra, né? A gente sabe que o enrocamento da praia não teve tanto sucesso assim, provocou ainda mais erosão na praia e tudo mais, e afetou esse sítio que a gente pode chamar desse local, desse sítio geológico que é o Morro do Careca, né? E aí vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximos tempos, quais vão ser as medidas mitigatórias e os planos de gestão que nossos representantes vão trazer para tentar salvar aí o nosso cartão postal, não é? Mais outro exemplo, no Seridó Geoparque Mundial da Unesco, que é o sítio Chique Chique, que é onde a gente vai ter essas pinturas rupestres. Então, o homem primitivo, que era o povo Tapuia, o povo Tarairius, que viveu no interior do estado do Rio Grande do Norte, que foi aniquilado no século XVII, né, nas batalhas da Guerra dos Bárbaros contra os holandeses, os portugueses contra os holandeses, destruíram aí esses povos. Os únicos registros que sobraram desses povos estão nas rochas. Então, as rochas aí, no caso, servem como tela para contar uma história cultural, né? História do homem, história da humanidade. Então, a gente não tem um valor científico, assim, que ressalta, mas a gente tem um valor cultural e um valor arqueológico muito grande, né? E aí, dá motivos, dá subsídios de conservar essa rocha, de conservar esse relevo, porque ele contém ali, no caso, um valor cultural importante. No caso aí, é um valor turístico também, né? As pessoas vão lá visitar, valor educacional também. Outro cartão postal para os potiguares, né? Todo mundo conhece, provavelmente não só os potiguares, mas os brasileiros todos conhecem a Praia de Pipa. A Praia de Pipa também a gente pode considerar como um sítio geológico, não tem valor científico, mas tem um valor turístico e estético muito grande. E a gente sabe que essas falésias também estão em processo erosivo pelo avanço do mar, pelas mudanças climáticas e tudo mais, etc. E a gente sabe que isso tem um impacto direto na sociedade, né? A gente sabe que ocorreram casos, por exemplo, de mortes aí, né, nessa praia, justamente devido à questão dos riscos que essas encostas têm de desabamento, e também pela questão da biodiversidade, que a gente sabe que, no caso, essas falésias são protetores naturais e substratos para a Mata Atlântica, né? E, no caso, as construções irregulares em cima né, dessas falésias, no topo dessas falésias, né, tem um impacto significativo aí nos serviços geossistêmicos que esse sítio geológico pode oferecer. Pois bem, em resumo, quais são os principais mecanismos de geoconservação? O que é que a gente pode fazer para salvar esses exemplos que a gente citou agora de sítios geológicos ou áreas de alta geodiversidade? O que é que a gente pode apresentar para os nossos gestores? O que é que a gente pode começar a influenciar para mudar esse quadro e conservar esses
né? E não somente sítios que a gente sabe que são mais famosos, como que eu apresentei aqui, mas a gente sabe, por exemplo, que quem trabalha com agropecuária ou quem trabalha mais com a veterinária, a gente sabe que a geodiversidade vai estar presente principalmente nos solos, né? E muitas vezes os solos não têm, não é dada a importância devida para sítios geológicos que estão relacionados com solos. E a gente sabe que o solo é uma parte importante da geodiversidade também. O que a gente pode fazer, né, para conservar e para também salvaguardar sítios de alto valor, né, para a geodiversidade e também, de outro modo, também preservar, no caso, áreas de alta vulnerabilidade ambiental. Quando eu digo alta vulnerabilidade ambiental e quando eu digo preservar, por exemplo, se não preservarmos solos que são vulneráveis, como, por exemplo, em Natal a gente tem o Parque das Dunas, né? Se essas dunas não forem preservadas, por exemplo, a gente sabe que essa biodiversidade ela é muito frágil, né? A gente sabe que aquela vegetação que se instalou naquelas dunas se instalou em um solo que ele é muito raso, né? Ele é muito frágil. Então, se houver intensa atividade humana nesses solos e nessas áreas, a gente sabe que a própria biodiversidade, não somente a geodiversidade que vai ser perdida das dunas, né, e dos solos associados, mas também a biodiversidade da Mata Atlântica vai correr risco. Então, como a gente pode fazer para mitigar esses danos, né? A gente pode ter as leis e as áreas protegidas, que no caso são estabelecimentos de monumentos naturais, parques naturais e nacionais também, reservas ecológicas, e também os territórios demarcados são importantes para conservar a geodiversidade. Agora vamos dar exemplo. Monumento natural, por exemplo. A gente vai falar um pouco mais na frente, mas o próprio Morro do Careca é um monumento natural, né? Então, em 1997, foi criada uma lei que proibiu o acesso e proibiu a ocupação urbana e o acesso turístico ao sítio geomorfológico e geológico do Morro do Careca. Então, aquela área foi demarcada, foi protegida, foi criado um buffer que delimitou aquela área para que não tivesse mais impacto humano naquela área. Né? Então, aquilo ali é um monumento natural protegido por lei. Tanto lei municipal, se eu não me engano, também existe uma lei estadual. Parques naturais ou parques estaduais. O próprio Parque das Dunas é um parque natural, a gente sabe disso. Que apesar de ele ser chamado de Parque das Dunas e não Parque da Mata Atlântica, o objetivo dele é proteger a Mata Atlântica. Mas para proteger a Mata Atlântica, tem que se proteger as dunas, né? Reservas ecológicas. Existem reservas de desenvolvimento sustentável, como a Ponta do Tubarão. Estou dando exemplo do Rio Grande do Norte, porque são os exemplos que eu vivenciei. Né? Então, existem reservas ecológicas, como reservas da biosfera, que é o próprio programa da Unesco, reserva da biosfera da Caatinga, que protege determinados biomas, mas indiretamente protege também a geodiversidade, porque a geodiversidade tem uma importante relação ecológica com aqueles biomas. Territórios demarcados, como os territórios quilombolas, territórios indígenas, também são importantes para a conservação da geodiversidade, porque são territórios que têm restrições de atividades e restrições de urbanização. Então, sendo assim, esses territórios eles salvaguardam indiretamente sítios geológicos e a geodiversidade. Os geoparques não são áreas protegidas, os geoparques não são mecanismos legais, mas são formas de gestão. São formas de gestão que promovem o desenvolvimento sustentável, que permitem outras atividades dentro desse território, e a importância desses territórios é conservar, usando a educação e o turismo, voltado ao patrimônio geológico. Então, por exemplo, o exemplo dado, o Geoparque Seridó utiliza o patrimônio geológico, por exemplo, da mina Brejuí, para aplicar conservação daquela memória geológica, para promover educação para aquela população e para a população externa também, e promover o turismo para fomentar a renda e a economia local daquela região. Certo? Então, os geoparques são esses territórios, são esses mecanismos de promover desenvolvimento sustentável baseado no geopatrimônio. Então, o geopatrimônio é o principal atrativo.
Vamos lá, outro exemplo de geopatrimônio que é o principal atrativo. A gente pode citar vários no mundo. O Pão de Açúcar, por exemplo, no Rio de Janeiro, é um atrativo geológico, é considerado patrimônio geológico, e todo mundo vai lá para ver o Pão de Açúcar. O Grande Canyon, né, nos Estados Unidos, de igual modo. O vulcão Vesúvio, na Itália, por exemplo. A ilha de Santorini, aqui na Grécia, por exemplo. As pessoas vão lá ver a ilha de Santorini, que é um vulcão, né? Um vulcão ativo, né? No caso, erupções históricas ocorreram no passado e destruíram toda a população, mas todo mundo vai lá para, quem sabe, ver uma erupção, para sentir um terremoto, para experienciar aquele território que tem vulcanismo, por exemplo. Então, existem vários territórios, vários locais que usam desse turismo baseado na natureza, que a gente chama de geoturismo, para conservar esses locais geológicos. E aí que estão os programas de educação e turismo, né, que aqui eu citei, que podem ser usados como mecanismo de geoconservação, como estratégia de geoconservação. Né? Por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é uma ilha vulcânica, né? No caso, existiam vulcões há 20, de 20 a 15 milhões de anos atrás, existiam vulcões ativos em Fernando de Noronha que formaram a ilha, né? Mas hoje aquela ilha é usada para turismo natural, né? Então existe um programa federal de fomento de turismo naquela ilha para aquela ilha ser usada para ser território brasileiro e aquele programa de turismo é baseado totalmente na natureza, né? No caso, na natureza abiótica, apesar de que existem atrativos bióticos também na ilha de Fernando de Noronha, mas é principalmente o atrativo abiótico, que são os registros do vulcanismo da ilha. E, finalmente, o monitoramento e trabalhos acadêmicos, que é a parte da academia, a parte também, no caso da minha empresa, né, que é a Nático, que eu sou representante dessa empresa, tanto a academia como o setor privado, como o setor público, pode fazer esse trabalho de monitoramento e trabalhos acadêmicos, que é a verificação da condição de conservação desses sítios de interesse geológico. Né? Então, por exemplo, um profissional que sai da área de geologia pode atuar nessa área de geoconservação, pode atuar, no caso, fazendo inventários, fazendo monitoramento desses sítios geológicos e de áreas de hotspot, no caso, áreas de relevância geológica. Então, vamos aos exemplos práticos. Já falamos aqui dos conceitos, então vamos dar exemplos, né? Áreas protegidas por lei. Por exemplo, no Rio Grande do Norte a gente tem as cavernas dos Martins, né, que tem vários espeleotemas, tem vários, no caso, registros espeleológicos que contam uma história importante da Terra. No caso, a gente consegue entender como essa caverna se formou e em que período geológico ela se formou. Então, o IDEMA, que é o órgão estadual do Rio Grande do Norte, de proteção ambiental, né, desenvolvimento sustentável para o meio ambiente, promoveu uma lei, né, no caso, via Câmara Estadual, que protege, né, que instituiu esse sítio geológico como um monumento natural. Os geoparques. Né, os geoparques, no caso, é outro conceito importante também, e a Unesco abraçou um programa de geoparque, né, que é o Unesco Global Geoparque, que é a siglazinha que a Manuele leu para a gente lá no início lá do meu currículo, que é CERDO e o GGP, que é justamente Unesco Global Geopark, né? Então, no caso, hoje, em 2023, a gente tem 195 geoparques mundiais reconhecidos pela Unesco. No Brasil, temos o Araripe, né, que foi o primeiro geoparque brasileiro. A gente tem o Seridó, a gente tem o Cânions do Sul, no Rio Grande do Sul, e outros dois no Rio Grande do Sul, que é o Quarta Colônia, e temos também o Caçapava Geoparque, que é o que eu vou mostrar no mapa seguinte. Aqui na Europa, é onde surgiu o programa junto com a China, vocês podem ver aqui no mapinha que está cheio de pontos vermelhos. Tem vários geoparques mundiais na Europa. Mas vocês podem ver que no hemisfério sul, né, na América do Sul, na África, na Oceania, pouco temos geoparques, né? Então é importante que a gente, no caso geólogos, biólogos e pessoas da área das ciências naturais, no Brasil e no hemisfério sul, comecem a pensar estratégias para desenvolver esses mecanismos de gestão que são os geoparques. No Brasil, a gente tem esses 5 geoparques mundiais da Unesco,
tem mais dois que foram já indicados como Geoparque Mundial da Unesco, aliás, que são aspirantes e estão ainda em processo de avaliação, que é o Uberaba, em Minas Gerais, e o Chapada do Guimarães, que fica no estado, se eu não me engano, do Mato Grosso, fica entre o Mato Grosso e o Goiás, né? Então, a gente tem esses territórios geoparques, que se sobrepõem junto com outro programa da Unesco, que são as reservas da biosfera. As reservas da biosfera, como vocês podem ver, tem áreas mais expressivas, né, para proteger a biodiversidade, e os geoparques ainda são tímidos, territorialmente falando, a nível do Brasil. Aí a gente vai ver um vídeo rapidinho agora, que é sobre o Geoparque Seridó, como é que o Geoparque Seridó atua, né, na sua comunidade, como é que funciona o geoparque para proteger o patrimônio geológico e valorar, né, e promover desenvolvimento sustentável no seu território. Vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar aqui o play. Prontinho, gente. Esse é o trabalho que a gente tem feito. Eu trabalhei, no caso, antes de vir para cá para o mestrado, trabalhei junto com esse território, né, de 6 municípios, né, Acari, Lagoa Nova, Carnaúba dos Dantas, Currais Novos, Parelhas e Cerro Corá. Então, a gente engajava a comunidade com a geodiversidade, com o patrimônio geológico, a gente aproximava as crianças, os velhos, os adultos dessa realidade natural, né? A gente levava a comunidade nos geossítios para entender a história geológica daquele território. Então foi um trabalho muito bonito, é um trabalho que ainda está acontecendo, assim, um trabalho realmente bem interessante, que a gente consegue promover o desenvolvimento sustentável através de atividades econômicas que estimulem o uso do patrimônio geológico e da geodiversidade, né? Seja para o turismo, no artesanato, na culinária, como vocês viram nos atrativos culturais, o próprio forró, trazendo para esses sítios geológicos, né? Então, existem várias formas de a gente conservar a natureza, né? Conservar a natureza com a comunidade
de um sistema que a gente chama bottom-up, né, de baixo para cima, é realmente uma oportunidade incrível, né? Então, vamos dar continuidade. Outro exemplo são os programas de educação e turismo. Aqui é o Geoparque Arouca, em Portugal, né? Aqui, por exemplo, eles construíram infraestrutura para receber turistas, né? Tem um museu e um centro de interpretação daquele território, geologicamente, né? Existem passadiços, isso aqui, se eu não me engano, é o maior passadiço da Europa, que são grandes passarelas de madeira ao longo desse rio Paiva, né? Existem, no caso, você passa 2 dias caminhando nesses passadiços, então eles investiram em infraestrutura para poder valorizar a geodiversidade daquele local. Então, as pessoas vão lá caminhar nesses passadiços para observar a paisagem, para ter contato com as rochas, ter contato com os fósseis, né? Então, existem programas de educação e turismo que valoram, né, a geodiversidade, valorizam. Existem trabalhos de monitoramento, trabalhos acadêmicos, por exemplo. Esse é um trabalho bem interessante, né? Que, por exemplo, esse geossítio é o geossítio Morro do Cruzeiro, em Currais Novos. Ele é uma grande rocha lá, um pegmatito, tem uma cruz em cima, né? As pessoas usam para fazer cultos religiosos, usam para fazer escalada e tal. E esse trabalho do Matheus, junto com o professor Marcos, eles fizeram o modelo 3D, né, desse paredão de rocha, para manter, no caso, para ter salvaguardado a memória desse relevo, né? Então, uma das formas de a gente guardar a memória do patrimônio geológico, da geodiversidade, é fazendo esses registros com tecnologia, fazendo registros em trabalhos científicos. Então, é importante esse lado da academia para monitorar em formas de trabalho acadêmicos também. Para finalizar a nossa palestra, a gente vamos relacionar a geoconservação e a sua importância para os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Por exemplo, a erradicação da pobreza, por exemplo. Existe, como vocês viram no vídeo do Geoparque Seridó, a geração de empregos em conservação, turismo e educação, né? A geodiversidade pode gerar empregos, assim como a biodiversidade gera também em parques naturais, como a gente já sabe. Erradicação da fome, programas de agricultura sustentável e agricultura familiar, com base em ganho de geodiversidade. A gente sabe que, por exemplo, existem solos inférteis que a gente pode enriquecer com alguns recursos minerais, né? Existem solos ácidos, solos que são, no caso, muitas vezes que necessitam de alguns elementos químicos para que eles tenham fertilidade novamente. E a geodiversidade pode enriquecer esses solos de alguma forma. A gente vai ver um exemplo antes de eu finalizar a palestra. Saúde de qualidade. A gente pode ter práticas de turismo de aventura e turismo de esportes radicais junto com o geoturismo, que é um turismo que ele é baseado em natureza. Por exemplo, fazer um hiking, fazer um climbing numa montanha dessa. E isso gera também saúde de qualidade. Educação de qualidade, já demos o exemplo, né? Fazer esses programas de geoeducação em áreas protegidas, geoparques e sítios geológicos. Igualdade de gênero. A gente oportuniza, por exemplo, no projeto do Geoparque Seridó, no projeto onde eu trabalhei, a gente oportunizava, por exemplo, para a associação de mulheres, como as mulheres do Quandu, a fazer comidas no caso, uma gastronomia especializada para os turistas que iam visitar o Geoparque, né? Então, a gente oportunizou para essas mulheres oportunidades por meio desse turismo geológico, que é o geoturismo. A questão da água limpa e saneamento, a conservação de áreas-chaves, como os rios, mananciais, áreas costeiras. Isso é importante para a gente ter fontes de água limpa, né, que é o ODS número 6. A ODS número 7, energias renováveis. Por exemplo, no Geoparque Seridó, a gente tem exemplos de algumas empresas de energia eólica, energia solar, revertendo o seu passivo ambiental, pagando pelos impactos ambientais para a gente fazer programas de conservação. Então, a gente pode atuar junto com a questão das energias renováveis também, apesar do grande impacto ambiental que a gente sabe que essas energias renováveis também causam. Questão de empregos dignos e crescimento econômico, o vídeo já falou por si também, né? A questão do turismo, a questão do artesanato, gastronomia. Inovação e infraestrutura, eu mostrei o exemplo do Arouca, a construção de centros interpretativos, museus e por aí vai. Redução das desigualdades, promover programas de capacitação
para comunidades de alta vulnerabilidade. Comunidades sustentáveis, a implementação de geoparques. Vocês viram que o conceito é realmente deixar o território uniformemente trabalhando em prol da sustentabilidade, usando os recursos geológicos, né? Como vocês viram no exemplo do vídeo do geoparque. E o consumo responsável, a gente sabe que esses programas ambientais, de educação ambiental e educação patrimonial com as crianças, são importantíssimos para gerar futuros cidadãos que tenham práticas de consumo responsável. ODS 13, em relação ao combate às mudanças climáticas. No caso, os mecanismos de geoconservação incentivam o estilo de vida saudável e também são importantes para a conservação de áreas-chaves, que são importantes para estabilizar, no caso, a mudança climática. Por exemplo, a expansão dos desertos, que é o que a gente vai mostrar no final. A gente sabe que, fazendo a manutenção de áreas cruciais para a geodiversidade, a gente pode conter a expansão da desertificação, por exemplo, usando a própria biodiversidade para salvar um ambiente da geodiversidade e para estabilizar o clima, né? No caso, o ODS 14, vida debaixo d'água, proteção de áreas fluviais, costeiras e oceânicas, né, que também são parte da geodiversidade. Eu posso dizer que esse ODS 14 é um dos únicos ODS que menciona diretamente a geodiversidade, né, que é a própria água. A vida sobre a Terra. A gente sabe que a gente tem que conservar áreas-chave da geodiversidade que suportam a biodiversidade, né? Por exemplo, os rios, o rio Amazonas, a gente sabe que é geodiversidade, né? Mas se a gente não cuidar daquela região, a gente não cuidar daqueles rios, a gente sabe que aquelas áreas florestais podem sofrer graves impactos, como estão acontecendo agora, né? Então, a conservação da geodiversidade também impacta nas mudanças climáticas que a gente está tendo na Amazônia. Paz e justiça, a questão da natureza para todos, a gente democratizar o acesso à natureza, né? Várias formas que foram mostradas durante a palestra. E a parceria pelas metas, né? Levar isso para os nossos governantes através de estratégias de geoconservação, seja por leis, seja palestras como essas, por exemplo, podem motivar parceiros públicos e privados para investir em geoconservação e o total, né, o resultado disso é garantir a geodiversidade e o patrimônio geológico para as próximas gerações, para que o meu filho, o seu neto, o seu sobrinho possa ter acesso no futuro aos mesmos recursos geológicos que a gente teve no presente, né? O final objetivo é esse. Isso aqui é um material que foi desenvolvido pela Sociedade Geológica do Reino Unido. A gente sabe que existem várias áreas que a geociências podem atuar, e aqui tem mais ou menos um mapinha onde cada área pode contribuir para um determinado ODS, né? Eu posso disponibilizar esse material para vocês depois, e vocês podem acessar isso com mais tranquilidade. Mas a gente já viu que as geociências e também a geoconservação tem impacto em todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, mesmo que a ONU não tenha mencionado diretamente a geoconservação, ela é importante para desenvolver, para fomentar os objetivos. E para a gente finalizar, eu gostaria de mostrar mais um vídeo para vocês, né? Para encerrar com chave de ouro. Vamos ver um exemplo onde onde a restauração da geodiversidade, um exemplo prático, mundial, usando a recuperação da geodiversidade, né? Recuperando solos, recuperando, no caso, geomorfologias fluviais, a gente pode ter uma recuperação da natureza e pode contribuir para as mudanças climáticas. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo da imprensa alemã para a gente ver como a geoconservação realmente ela é importante em termos práticos e pode ser uma área chave de atuação. E há maneiras mais baratas de recuperar o deserto. No deserto de Kubuqi, na China, por exemplo, o que começou como um projeto para proteger as rotas de transporte de uma mina de sal virou uma enorme operação de reflorestamento. A city used to be besieged by desert, now is a paradise. At the end of the 20th century, deserted land increased by 10,000 square kilometers every year. Now it decreases by over 2,000 square kilometers annually. Isso não é apenas propaganda do governo. O projeto Kubuqi é visto como um dos planos de restauração mais bem-sucedidos do mundo. And by working
in a systematic and collaborative way like that, they were successful. Novas técnicas de plantio têm desempenhado um papel decisivo no reflorestamento de milhares de quilômetros quadrados desde 1988. Jatos de água especiais fazem um buraco na areia e, ao mesmo tempo, irrigam as mudas da planta. And they reduced the planting time from something like 10 minutes per tree or per seedling if it was crops, down to, I think, 10 seconds. I mean, very, very powerful and important change. No deserto de Kubuqi, os agricultores também começaram a colocar palha ao redor das plantas mais jovens nas dunas para protegê-las do vento e para que tenham uma chance real de se desenvolverem. Assim, enormes áreas desertificadas se tornaram verdes novamente, e algumas delas estão sendo usadas agora para pastagem e agricultura. O alcaçuz e outras ervas adequadas para este clima também são cultivadas na região, e elas têm alta demanda na medicina tradicional chinesa. E a região não consome muito mais água do que recebe das chuvas anuais. They thought about the market, they thought about the startup costs, they thought about the social practices in the grazing areas. They addressed all of these, not just one location where they were doing restoration, but the entire region. Uma enorme variedade de animais retornou à região. Gazelas, ouriços, pardais, gansos selvagens. Tornar o Kubuqi verde está ajudando até Pequim, que fica a 800 quilômetros de distância, pois a recuperação do deserto diminuiu significativamente a poluição do ar causada por tempestades de areia na capital chinesa. Reverter a desertificação é possível. Podemos recuperar o solo, ciclos de água e vegetação para proteger os meios de subsistência de milhões de pessoas com técnicas naturais ou de alta tecnologia. Mas também está claro que o custo envolvido no processo sugere que nunca seremos capazes de transformar todas as terras desertificadas no Vocês viram no vídeo, por exemplo, que é possível sim manejar o solo, manejar elementos de geodiversidade para que a gente ganhe biodiversidade, né? Então a gente sabe que a Terra é cheia de vida, assim como nosso intestino é cheio de organismos, né? A gente sabe que o coração humano nos mantém vivo, assim como o núcleo da Terra a mantém viva, né? E a gente sabe que nosso cérebro armazena memórias assim como as camadas geológicas armazenam a memória da Terra. Então, é importante que a gente salve a memória da Terra. E o geopatrimônio é um fragmento importante para essa memória da Terra. Então, vamos salvar a geodiversidade, vamos salvar a memória da Terra. Eu convido vocês para seguir o nosso Instagram, né, que é o Instanático, seguir também as iniciativas do Geoparque Seridó. E mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao convite feito pela Veterinando, pelo Grupo Anima. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigado. Se quiserem me contatar, tá aí meus contatos. A gente pode se falar também pelas redes sociais aí. Sigam aí o Instanato. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. A gente que agradece, aqui só foi elogios, viu? E assim, para mim abriu assim a minha mente, porque eu realmente não entendia muito dessa sua área e eu fiquei encantada, de verdade. Assim, você parar para pensar que realmente as mudanças climáticas e você se preocupar em preservar as coisas, que tudo isso está tudo relacionado, foi realmente fantástico. Aqui não alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode escrever, mas até agora não apareceu nenhuma, mas de toda forma tenho certeza que foi muito bom. Agradeço de verdade sua atenção, agradeço a disponibilidade, sei que você está muito longe, mas assim, foi muito bom. Muito obrigada por compartilhar com a gente toda essa sua vivência. Foi um prazer imenso mesmo. Só tenho a agradecer. E, na verdade, é importante a gente estar fazendo essas comunicações para entender, né? Para vocês que são das ciências biológicas, perceberem também que existe um outro lado que realmente suporta a biodiversidade, né? Então, não tem como vocês trabalharem sozinhos, assim como a gente da ciência geológica não tem como trabalhar sozinho também, né? Seja da veterinária, das ciências agrícolas, das ciências biológicas. Vocês precisam da gente, a gente também precisa de vocês, né? É aí que a gente pode colaborar para que a gente tenha um futuro sustentável e para que a gente pare, no caso, o impacto dessas mudanças climáticas, não para agora, né? Que a gente sabe que não pode conter mais as mudanças climáticas para agora, mas para as futuras gerações, talvez a gente possa
conseguir essa missão juntos, né? Então vamos lá, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou deixar aqui o Instagram lá que a gente está fazendo um projeto de comunicação em geociências e geoconservação, e vocês podem seguir a gente lá, a gente está fazendo esses posts de comunicação em ciências. A gente não é só uma consultoria, mas também tem esse foco de comunicação. Então, eu só tenho a agradecer pela oportunidade. Pois tá bom, pois boa noite aí para Boa vocês noite, e boa boa tarde aí tarde para para vocês. todos. É, Obrigada e até a próxima. Vamos muito encerrar agora. obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchauzinho.